Investigadores da Polícia Federal trabalham com um novo pedido de prorrogação do inquérito do caso Master, enquanto avaliam possível proposta de delação premiada por investigados. Para a gente falar ainda mais sobre a delação premiada de Daniel Vorcaro, de Paulo Henrique Costa, a gente vai chamar a nossa colunista, a Manuela Alcântara, que é quem tem todos os detalhes. Manu, muito bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, Nath, a gente deu aqui uma reportagem, o meu repórter, Pablo Giovanni, aqui da coluna, conversou com alguns investigadores da Polícia Federal sobre mais uma prorrogação desse inquérito. O que acontece, Nath? Muitas provas foram aparecendo, depois ali de que Daniel Vorcaro foi preso em novembro do ano passado. Foram surgindo novos elementos, novos personagens, aí nesse caso do Master, que sobre esse dano mesmo ao sistema financeiro nacional. Então foram aparecendo políticos, ministros, gente graúda do mercado financeiro dentro dessas investigações, e agora a PF analisa aí pedir novamente que seja prorrogado. Já tinha sido feito um pedido de prorrogação pelo antigo relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Ele tinha pedido lá em janeiro 60 dias, e aí esse inquérito foi prorrogado porque foram apreendidos ali 8 celulares de Daniel Vorcaro, e a Polícia Federal estava trabalhando ali para poder obter as informações desses celulares, conseguiu acessar 2 ou 3 celulares e ali pegou mensagens, foram deflagradas aí outras fases da operação. A gente está agora na 4ª fase da Operação Compliance Zero, que foi essa fase agora que levou o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, à prisão. E tem aí as negociações de delação, Há uma negociação da delação de Daniel Vorcaro com a PGR e a PF, e agora também a negociação da delação de Paulo Henrique Costa, que já os advogados dele já entraram com pedido, querem que ele seja transferido da Papudo, onde ele está preso aqui em Brasília. Os advogados pedem para que haja essa negociação no acordo de delação premiada, que ele seja transferido também para a Superintendência da Polícia Federal. Mas o ministro André Mendonça, que é o novo relator desse caso, ainda não analisou esse pedido da defesa. Então, tem muitas questões pendentes aí, Nath, e esse fio, que a gente está seguindo dessas investigações, cada dia vem aparecendo aí mais histórias, dinheiro que foi ocultado, operações aí financeiras com títulos podres, que é aí o caso do BRB. A gente tem visto o governo aqui de Brasília tentando recuperar esse banco, fazendo negociações aí no sistema financeiro mesmo. Ontem a gente deu até uma repercussão do ministro Edson Fachin, presidente do STF, falando sobre a decisão que ele deu, de derrubar a decisão da Justiça aqui do DF, do Tribunal de Justiça, e possibilitar que bens aqui do GDF sejam usados aí para conseguir dar um amparo para o BRB. Então, tem um escopo gigantesco por trás dessa história. Então, os investigadores da Polícia Federal, que conversaram em sigilo, em off, como a gente chama no jornalismo, com o Pablo Giovanni, falaram ali que o inquérito tem vigência até o meio, agora de maio, e eles avaliam um novo pedido de prorrogação. Como que isso deve acontecer? Os investigadores vão avaliar essa necessidade e eles precisam pedir autorização ao ministro André Mendonça. E aí o ministro André Mendonça vai olhar ali os elementos apresentados pela Polícia Federal e vai dizer se concorda ou não com essa prorrogação de inquérito, Mas já está ali sendo costurado esse pedido entre os investigadores por causa desse grande volume de elementos. Manu, acho que é importante, a gente estava falando disso já na abertura, da gente falar sobre essas duas delações e o tamanho delas, A delação do Paulo Henrique Costa é muito importante para a justiça, para a polícia. Então, tem espaço para ele fazer essa negociação.
mas, ao que tudo indica do que já foi descoberto pela Polícia Federal e revelado, o Paulo Henrique Costa está dentro do esquema fraudulento do Daniel Vorcaro, mas dentro do capítulo BRB, que é um capítulo muito importante para o entendimento da forma que o Daniel Vorcaro operava, mas é um capítulo apenas. E dentro da vida do Paulo Henrique Costa é o que mais importa para a Polícia Federal. Já a delação do Daniel Vorcaro é entendida como uma delação ainda maior, né? Tem a questão do BRB, que é muito importante, mas ele pode falar de diversos outros esquemas criminosos que ele fazia, no esquema de propina, a lavagem de dinheiro, aquela utilização de várias instituições financeiras para conseguir fazer toda a combinação ali dos créditos podres, de onde tirar esses créditos. A delação do Daniel Vorcaro é entendida como muito maior, né, Manu? Eu acho que é importante da gente falar o que já se sabe mais ou menos, ou o que se espera dessas duas delações. E se também, Manu, interessa para a polícia e para a justiça os dois delatarem. Ou se não, se o Paulo Henrique Costa delata antes, talvez o Daniel Vorcaro seja prejudicado por isso? Nath, de fato, são duas coisas diferentes, mas convergentes, né? Então, assim, Daniel Vorcaro tem aí um grande laço para trazer para a justiça. E tem uma questão, tem uma corrida aí entre eles para ver quem vai conseguir delatar primeiro, quem vai conseguir fechar esse acordo, porque Daniel Vorcaro é apontado como líder de uma organização, é apontado pela Polícia Federal como líder de uma organização que tinha ali como papel central fraudar o sistema financeiro. E aí, Daniel Vorcaro tem aí toda uma situação, que era aquele uso do fundo para poder mascarar uma compra, para poder mascarar ali uma venda. Eles também colocaram ali, elevavam os preços, né, desses fundos, vendiam mais caro. Enfim, tinha toda uma operação ali dentro dessas fraudes quando a gente trata de empresa. Quando a gente trata de pessoas, das pessoas comuns, né, eu, você, aí outras centenas de pessoas, a gente fala dos CDBs, né, que foram ali os créditos vendidos pelo Banco Master, que as pessoas comuns compraram nas fintechs e acabaram ali tendo que ser ressarcidas pelo fundo garantidor, né? E isso acabou levando aí a também, né, uma perda para o fundo garantidor muito grande. Temos ainda o possível envolvimento da justiça, né? A justiça aí trabalhando para poder dar andamento. Temos a suspeita de envolvimento de servidores do Banco Central, servidores do alto escalão do Banco Central que ajudaram ali, segundo as investigações, claro, ajudaram ali Vorcaro a fazer essas transações e a passar, né? Colocaram ali quais os documentos que ele tinha que apresentar, deram ali uma espécie de consultoria. E tudo isso, Nath, em troca de milhões. Então, Daniel Vorcaro, ele tem que trazer algo que seja maior do que ele, para que essa delação seja aceita. Porque, pela lei, né, como se ele for mesmo apontado como líder da organização, a PGR é obrigada a denunciar ele, se as investigações assim comprovarem, né? O líder, ele não pode deixar de ser denunciado, mas ele pode ter atenuantes de pena com essa delação. A questão é que ele vai ter que trazer ali muitos elementos. Então, Daniel Vorcaro hoje já está preso na Superintendência da Polícia Federal e ele está negociando, está trazendo informações, tem conversado ali frequentemente com os advogados. Lá atrás, ele chegou a gente deu a notícia na coluna de que ele tinha trocado de advogado justamente para trazer o doutor Juca aí, né, para essa seara de delação, que é um especialista nesse quesito. E aí, do outro lado, a gente tem o Paulo Henrique Costa, que é apontado pela Polícia Federal
como o homem queria salvar o Banco Master, né? Ali o BRB tinha como a intenção salvar e o Banco Master comprando esses 12 bilhões aí, 12,2 bilhões em carteiras podres. Então, a gente, nessas novas mensagens aí que aparecem na quarta fase da Operação Compliance Zero, mostra um contato muito próximo de Daniel Worcaro com Paulo Henrique Costa, né? Ali, nessa questão dos imóveis, Worcaro queria agradar o Paulo Henrique Costa para fechar essa operação, e aí a Polícia Federal interceptou ali algumas conversas, né? E coloca ali que ele aparentemente receberia 146 milhões em 6 imóveis em Brasília e em São Paulo para poder dar andamento aí nessas transações. Então, assim, são informações complementares, mas existe uma corrida entre eles para saber quem vai delatar primeiro. E quem delatar primeiro, quem trouxer mais elementos, vai... eu acho que nesse caso a gente não consegue nem falar de vitória, né, Nath? Porque, assim, foi tão prejudicial, eu esqueci de falar aqui, mas tem também a questão dos aposentados, né? Foi aí colocado dinheiro de aposentados de diversos estados, aí a situação do Crédito Certa no Rio de Janeiro. Então, assim, não tem como falar em alguém vencendo essa corrida, porque há um prejuízo muito grande para a população, para o sistema financeiro, para o sistema de justiça, para os parlamentares. Essa operação toda do Banco Master, ela é muito prejudicial. Mas, nesse caso da delação, quem conseguir trazer mais elementos aí primeiro vai vencer essa corrida. A Justiça, a PGR e a PF vão avaliar, né, o que vale mais a pena, que tipo de acordo pode ser firmado a partir dos elementos que eles trarão. O BRB é um banco público, Nath. Banco público de Brasília. Então, o Paulo Henrique Costa vai trazer aí muitos elementos da capital da República, né? Ele vai falar um pouquinho se, né, o GDF, ele é o maior acionista, né, do BRB. Então, o GDF sabia, não sabia, tanto que agora o GDF está trazendo, está tentando recuperar, né? Está tentando recuperar o banco público aqui da capital, colocando bens públicos à disposição de um possível empréstimo aí de recuperação. Então, assim, é um escopo muito grande. Lógico que Daniel Worcaro tem elementos nacionais a trazer, mas Paulo Henrique também é um player importante nessa negociação, porque depois de tudo que foi feito aí no Master, o BRB entra com esse papel de salvador. Paulo Henrique Costa já negou no STF, ali, há um depoimento que ele prestou em dezembro do ano passado, disse que não tinha essa questão de salvamento, que o BRB estava fazendo transações de investimento, né, dessa compra aí do Banco Master, que era tudo legal, que ele não sabia, enfim, já tem os pontos e contrapontos dessa questão. Agora a gente tem que aguardar mesmo para ver, e vai ser breve, Nath, eu acredito que não vai levar o tempo que as delações geralmente levam, né? Uhum. Acho que como tem essa corrida aí por informação, a gente deve ver aí pelo menos, né, eu chutaria aqui uns 2 meses antes aí de começar a corrida eleitoral forte, já deve vir aí alguma informação sobre essas delações, algum andamento aí dessas informações desses 2 investigados super importantes dentro desse caso Master. Ao mesmo tempo que a PF segue avançando nas investigações, né? E nesse período em que eles estão negociando as delações, novas pessoas podem ser presas, novos elementos podem aparecer, e é isso, é o que a gente fala, que parece que a coisa toda do Banco Master, já muito complexa, parece estar no começo, né? De tudo que a gente vai descobrir ainda do esquema criminoso e muito capitularizado do Daniel Worcaro. Ô Manu, vamos mudar totalmente de assunto, mas